Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Felipe Labruna. Hoje eu estou gravando aqui do café da biblioteca do Centro Cultural de São Paulo, aqui no Metrô Vergueiro, um dos lugares que eu mais gosto em São Paulo, com esse lindo jardim aqui que eu tenho por trás, esse pôr do sol maravilhoso aqui nesse domingo. Estou gravando esse vídeo dia 5 de maio de 2024. Hoje eu ia prestar o concurso nacional unificado, mas em razão das tragédias ali das chuvas no Rio Grande do Sul, o concurso foi adiado. Então resolvi passar essa tarde aqui na biblioteca, aqui no Centro Cultural São Paulo, CCSP. E continuo na minha saga de ler a maior quantidade possível de livros do Fyodor Dostoiévski. Passei a falar Fyodor Dostoiévski porque eu descobri que é a verdadeira pronúncia, porque em russo o O, no nome próprio, muitas vezes tem som de A. E hoje vou comentar sobre esse livro aqui, Notas do Subsolo, no caso aqui da editora É de Ouro, mas em algumas versões é chamado de Memórias do Subsolo, né? Porque em russo notas e memórias são, a palavra traduzida em russo tem esses dois significados. No caso, memórias remeteria mais uma lembrança mental, e notas é uma coisa, são recordações escritas, né? Eu acho que se encaixou melhor o notas, porque o livro ele é um formato de diário, que foi escrito aqui pelo protagonista. É uma novela, um livro que conta a história de um único personagem, então por isso não é um romance, não envolve o entrelaçamento de histórias de outros personagens. Mas é um livro que trata plenamente sobre dramas existencialistas. Eu fiquei completamente alucinado quando eu li esse livro. Esse é o quinto livro do autor que eu estou lendo, mas esse em especial assim, me deixou alucinado, e virei uma madrugada lendo até que eu concluísse. E eu fiz algumas anotações. Eu gostaria de passar 14 pontos que eu concluí sobre esse livro. Minha ideia, novamente, não é fazer um spoiler. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo que não existe spoiler de um livro que foi escrito no século XIX. Eu discordo completamente dessa afirmação. A razão é que, a meu ver, uma pessoa que no século XXI, em 2024, se presta a ler uma novela ou um romance russo do século XIX, ela merece nada mais, nada menos do que ser agraciada com a surpresa do final, do desfecho do livro. Então, a meu ver, respeito a opinião de quem pensa diferente, mas eu acho um desserviço contar o final do livro. Então, a minha ideia não é fazer uma grande resenha do livro, mas tratar em 14 pontos, 14 anotações que eu fiz aqui num pedacinho de papel sobre esse livro, para que você tenha mais vontade de ler esse livro. Recomendo plenamente a leitura. Eu acho inclusive que é um bom livro de entrada para quem começar a ler o autor. E é o seguinte, bom, em primeiro lugar, esse livro ele influenciou fortemente a escrita posterior do livro A Metamorfose, do Franz Kafka, e também O Estrangeiro, do Albert Camus, tá? O contexto desse livro é o seguinte: o Dostoiévski havia acabado de sair dos 10 anos de cárcere. Ele havia ficado 5 anos na prisão, na Sibéria, em regime de trabalhos forçados, e depois havia passado mais 5 anos servindo compulsoriamente o exército russo. Então, assim, para início de conversa, a história, a biografia do autor é uma coisa cinematográfica. Várias nuances que houve na vida dele. Esse livro foi escrito literalmente no leito de morte da sua primeira esposa, porque enquanto ele escrevia esse livro, a sua esposa estava sofrendo, agonizando e à beira da morte no quarto ao lado. E a grande verdade é que esse livro foi o primeiro livro escrito após a saída do Dostoiévski do cárcere. Esse cárcere que foi motivado por ele ter participado de um círculo chamado Círculo Petrachevsky, que nada mais era do que um círculo de intelectuais e críticos literários que faziam uma oposição ao Tsar Nicolau I, que era o imperador russo na época. Então ele havia sido condenado à morte, teve a experiência de chegar ao fronte do pelotão de fuzilamento, e momentos antes de ser executado foi informado que sua pena havia sido comutada por penas de trabalhos forçados na Sibéria.
Inicialmente seria por 10 anos e depois por 5 anos e mais 5 anos de trabalhos no exército russo, de forma compulsória. Bom, esse livro ele trata a base dele, assim, teórica, o alicerce central dele é a questão do existencialismo, tá? É um personagem que tem 40 anos de idade, do qual nós nunca vamos saber o nome, porque ele não informa qual é o nome dele, mas que é um personagem repleto de inquietudes e de inconveniências das suas ações. Extremamente contraditório, o que ele fala agora, depois ele diz que não é verdade. Ele parece ter uma necessidade bem latente de autoaprovação e ele também tem um senso de autodepreciação. Ele começa dizendo que é uma pessoa malvada, uma pessoa inconveniente, uma pessoa que sofre do fígado e que sequer cuida da saúde. Então o livro já começa trazendo essa postura amargurada, autodepreciativa, essa postura inquieta do autor. Do autor não, do personagem principal. E o livro é dividido em duas partes. A primeira parte é chamada O Subsolo. Essa primeira parte é mais um monólogo dramático, existencial, revela uma certa crise de valores e uma crise de fé. E a segunda parte, o personagem regride 15 anos da sua vida, quando ele tinha 25 anos, e relata 3 episódios da sua juventude, e que retrata justamente essas características que ele trouxe na primeira parte, que é esse monólogo existencialista. Então, o que acontece? Esse personagem, nessa primeira parte, ele deixa muito claro que ele busca o reconhecimento das pessoas. Ele tem uma necessidade latente de ser aceito pelas pessoas, de ingressar em círculos de relações, mesmo quando ele não é convidado ou mesmo quando ele não é aceito. E ele tem uma questão extremamente ressentida, tá? Ele sofre de ressentimento, isso é uma coisa muito clara no decorrer do livro. E ele é um personagem que ele acaba abafando as suas próprias angústias através da leitura compulsiva de livros. E ele, na verdade, assim, essa questão do existencialismo, eu acredito que Dostoiévski é chamado como um dos precursores do existencialismo, mas existiu um filósofo dinamarquês chamado Kierkegaard, que a meu ver, é a primeira pessoa que tratou de uma forma mais efusiva do existencialismo, mas depois esse livro é um chamado ponto de partida também do existencialismo. E depois esse livro influenciou o pensador francês Jean-Paul Sartre, que por sinal foi marido da feminista filósofa Simone de Beauvoir, e foi um dos grandes expoentes também do existencialismo. Ao lado do existencialismo, existe um traço muito marcante nesse livro, que é a questão do niilismo. O Dostoiévski é conhecido como um dos primeiros pensadores dessa corrente filosófica, da filosofia russa, que mais tarde foi melhor desenvolvida, melhor traçada pelo filólogo alemão Friedrich Nietzsche, tá? Mas assim, o que me pareceu é que esse traço niilista, esse traço e também existencialista desse personagem que foi abordado pelo Dostoiévski, talvez tenha sido uma autocrítica do Dostoiévski a respeito da sua crença convicta na Igreja Ortodoxa Cristã Russa. Por quê? Porque me parece que o cristianismo, por vezes, ele é recheado de questões de culpa. Então talvez ele tenha feito uma autocrítica a respeito dessa questão da sua própria autoculpa e tenha criado esse personagem aqui que retrata o niilismo e o existencialismo. Outra coisa muito importante, esse livro, esse relato dessa primeira parte, esse relato desse monólogo existencialista, ele é uma crítica muito clara a respeito do racionalismo. E quando eu digo racionalismo, eu digo mais especificamente o utilitarismo inglês, no caso de Stuart Mill, e o positivismo francês de Auguste Comte. Por que eu estou falando isso? Porque o autor muitas vezes ele faz menção a uma questão da matemática, que 2 por 2 é igual a 4, ou que as relações humanas são reguladas por logaritmos, no sentido de que o racionalismo, enquanto representação da ciência e de cálculos matemáticos e de representações científicas,
ele iria contra uma coisa que esse personagem fazia muita questão de exercer, que é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio ele iria radicalmente contra essas questões pré-determinadas dos logaritmos científicos. O personagem faz uma referência muito clara à questão da crítica ao palácio ou castelo de cristal. Esse castelo de cristal é uma referência sobre a Feira de Ciências de Londres, que foi concomitante àquela época. E ele mostra que o livre-arbítrio para ele é tão importante que, na visão dele, os seres de ação são seres medíocres. Porque esse personagem, dentre todos os defeitos que ele tem, sendo um verdadeiro anti-herói, ele se acha, ele acredita piamente que ele é superior aos outros. E como é que ele exerce esse senso de superioridade? Ele exerce esse senso de superioridade simplesmente não agindo. Ele exerce esse senso de superioridade se exilando, se escondendo em um subsolo, que a meu ver é uma representação metafórica de um ser que sofre de tédio. Mas nesse sentido ele simplesmente não age, ele apenas critica as pessoas, age inconveniente sempre que possível, ele gosta de humilhar as pessoas, ele gosta de ridicularizá-las, ele gosta de dar lição de moral para as pessoas. Ele tem plena noção de que é inconveniente, ele tem plena noção de que é desagradável, mas ele não liga. E ele não liga porque simplesmente agir assim é exercer o seu próprio livre-arbítrio. Ele exerce tanto o livre-arbítrio que ele sequer cuida da doença do fígado. Então, assim, para ele, o racionalismo oprime o seu livre-arbítrio. Então, assim, para ele isso é muito importante, tem essa liberdade de agir como quiser. E assim, mesmo que ele tem momentos que ele frequenta lugares que ele não é chamado, tem momentos que ele dá a opinião dele quando não é solicitada, tem momentos que ele se acha no direito de dar lição de moral para as pessoas ou de esculachar as pessoas, mas na verdade o que ele sabe é que ele é totalmente desconsiderado pelas pessoas. Ele é um ser pequeno, ele é um ser que passa despercebido nos lugares que ele frequenta. Ele é um ser que ninguém dá muita importância, muita relevância para ele. E é justamente por isso que ele carrega essa sensação de ressentimento e essa urgência de pertencer a círculos, mesmo que ele sequer se identifique com qualquer das pessoas desse círculo. Mas de qualquer forma, ele diz que não é um homem de ação, ele é um homem de inércia. Tá? A conclusão que eu tive é que esse personagem desse livro, esse homem do subsolo, ele se comunica muito com a figura que o Friedrich Nietzsche escreveu depois, mais especificamente nos livros Assim Falou Zaratustra e Além do Bem e do Mal, Prelúdio a uma Filosofia do Futuro, que depois foi explicada por um outro livro chamado Genealogia da Moral, uma polêmica, mas no sentido que haveria um super-homem. Um super-homem que anteriormente havia sido tratado pelo próprio Dostoiévski, chamado O Homem Extraordinário. O Homem Extraordinário teria sido uma criação feita por um artigo científico escrito pelo personagem principal da obra Crime e Castigo, que é o Rodion Romanovich Raskolnikov. Mas assim, para resumir, o Homem Extraordinário do Rodion Raskolnikov, ou o super-homem nietzscheano, seria uma pessoa que diz o seguinte, que Deus não existe. Ou se ele tem existido um dia, hoje ele estaria morto. E se Deus não existe, ou se Deus está morto, eu posso tudo. Tudo eu posso, eu não tenho limites. Eu posso agir além do bem e do mal. Até porque bem e moral são criações de pensamentos moralistas que foram criados pela própria humanidade sob a influência do cristianismo. Então, eu me encontrando numa posição superior ao bem e ao mal, eu posso agir como eu quiser, a exercer o meu livre-arbítrio, com o meu bem entender, e assumir as consequências das minhas ações. Esse é o problema de nós termos o que eu acho é o seguinte: todos nós temos um pouco do homem do subsolo dentro de nós, quando nos deparamos em relação aos problemas da sociedade. O problema é quando nós deixamos transbordar este homem do subsolo. O problema é quando nós aceitamos as consequências
de todas as nossas ações. Aceitamos os resultados de toda a nossa liberdade exercida. Então, assim, a bem da verdade, é um livro que mexe muito com a gente porque nos faz confrontar justamente com os nossos subsolos interiores, né? E a respeito das consequências das nossas ações e do nosso livre-arbítrio. Então, assim, eu pretendi fazer essa análise bem curta, até porque o vídeo anterior, algumas pessoas disseram que ficou muito comprida, e isso acaba, nesses tempos pós-modernos, acaba prejudicando um pouco a nossa concentração. Mas é isso, eu recomendo o que me foi indicado. Eu fiz essa leitura aqui da editora Ediouro, mas me foi dito que as melhores traduções diretamente do russo é feita pelo Boris Schneiderman, pela editora 34, ou uma outra do professor Rubens Figueiredo. Mas assim, de todo modo, essa edição aqui da editora Ediouro tem esse outro conto aqui, O Grande Inquisidor. O Grande Inquisidor, ele é um capítulo da que é chamada a maior obra do Dostoiévski, que se chama Os Irmãos Karamazov. Então esse aqui, O Grande Inquisidor, é um capítulo dos Irmãos Karamazov. Vou falar bem brevemente, mas assim, é muito interessante, mesmo que você procure um PDF na internet, algum arquivo, é bem fácil de encontrar. Tem uma série de vídeos na internet que tem a leitura, o audiobook. Mas assim, o resumo é que um dos irmãos, eram 3 irmãos Karamazov, o Ivan, o Ascioli e o irmão Dmitri. E o irmão Ivan havia criado um poema em que ele dizia o seguinte, em linhas gerais, no século XVI, em 1500 alguma coisa, em Sevilha, na Espanha, no meio da Alta Inquisição, no período mais tenebroso das Inquisições católicas, Jesus havia retornado à Terra. E retornando à Terra, ali em Sevilha, ele começou a operar alguns milagres. Rapidamente foi reconhecido como Jesus Cristo. Eis que o inquisidor, no caso ali um arcebispo, um cardeal ali da igreja ali em Sevilha, ordenou a prisão de Jesus e disse a ele que iria queimá-lo vivo no dia seguinte, simplesmente porque, segundo esse inquisidor, Jesus havia traído a humanidade, porque quando foi crucificado, reafirmou a condição que Deus havia dado aos homens de exercer novamente o livre-arbítrio, sem que estabelecesse um caminho ortodoxo, reto, um caminho pré-estabelecido para seguir as leis de Deus. E segundo esse inquisidor, esse livre-arbítrio que foi dado por Jesus, reafirmado por Jesus através da palavra de Deus, esse livre-arbítrio seria nada mais, nada menos do que a razão de todos os sofrimentos humanos, a razão de todas as desavenças, a razão de todas as polêmicas, o motivo de todas as contradições, de todas as intrigas. Então é por isso que esse inquisidor tinha essa intenção de queimar Jesus Cristo vivo quando ele retornou à Terra. E aí esse conto, que é muitíssimo interessante, trata sobre um diálogo entre esse inquisidor e Jesus Cristo. E eu acho que, inclusive, foi uma escolha muito feliz da editora Ediouro de colocar esse conto aqui, esse capítulo, O Grande Inquisidor, com Nota do Subsolo. Porque são 2 textos eminentemente, existencialistas, e que fazem valorações, fazem pensamentos e fazem reflexões filosóficas a respeito do existencialismo e das consequências do livre-arbítrio. Então é isso, pessoal. Espero ter gostado um pouco a vontade de vocês de ler essa obra de arte aqui. Não é um livro muito extenso. Eu acho que dá para ler ele em cerca de 6 horas. Eu detonei esse livro aqui numa madrugada. Foi uma das melhores leituras que eu fiz aqui nesse ano de 2024. Tá bom, pessoal? Valeu, um abraço e a gente se fala.